Olá, gente, muito bem-vinda a esse vídeo. Hoje nós vamos falar sobre 5 coisas acerca do choro da criança. Eu acredito que nessa quarentena a gente tem lidado muito com o choro das crianças, mas é importante a gente conhecer algumas coisas. Eu fiz um post essa semana no Instagram e a gente vai se aprofundar um pouquinho nele nesse vídeo, tá bom? A primeira coisa que a gente falou foi que todo choro da criança tem um motivo. Ok? A criança ela não chora por nada, né? O choro é a forma da criança se expressar, o choro é a forma da criança se comunicar. Quando a criança é pequenininha, a única forma que ela tem de se comunicar é através do choro, porque ela não fala, né? Então, se ela tá com fome, ela chora, se a fralda tá suja, ela chora, se tá sentindo alguma dor, ela chora. E conforme o tempo vai passando, né? Conforme ela vai aprendendo a oralizar, aprendendo a falar, né? Ela vai aliando ao choro essas palavras. Porém, o choro não deixa de existir, né? Ela alia ao choro as palavras, né? O choro que é aquilo que ela já sabia fazer. Então, ela alia as palavras, mas muitas vezes ela ainda não sabe expressar aquilo que ela está sentindo. Então, ela vai fazer através do choro. Então, é importante a gente saber que criança chorou, não existe criança chorar por nada. Todo choro tem um porquê, ok? Esse é o primeiro passo. Se todo choro tem um porquê, e o primeiro passo é a gente entender isso, o segundo passo é a gente entender qual é o motivo do choro, né? O porquê, então, essa criança está chorando. E esses motivos são N, podem ser muitos, né? Podem ser frustração, dor, irritação, pode ser tristeza, pode ser fome, pode ser sono, né? Pode ser a falta de atenção dos pais. Muitas das vezes as crianças choram, as crianças fazem uma birra, e o que elas estão nos comunicando? Estão comunicando que estão sentindo a nossa falta. Então, quais são os motivos? Muitos. E nós, como pai, mãe, tio, tia, enfim, que trabalhamos no universo infantil, nós precisamos, então, ir à causa desse choro. Conhecer, identificar, que é um dos passos importantes para que a gente possa equilibrar essa questão do choro na criança. Sabendo disso, existem algumas frases que são terminantemente proibidas no universo materno com relação ao choro. São frases muitas vezes muito conhecidas, tá? Que a gente escuta isso, olha, há muito tempo, mas nós como mães, como pais, precisamos evitar essas frases. Por quê? Porque, como eu disse no primeiro ponto, o choro é uma forma da criança se comunicar, né? É uma forma dela expressar aquilo que ela está sentindo. Pode ser tristeza, pode ser raiva, pode ser alegria, enfim, o choro é uma forma da gente comunicar. E essas frases que eu vou dizer daqui a pouco, elas estão comunicando que a gente não pode sentir, que a gente precisa abolir os nossos sentimentos, que a gente precisa reprimir os nossos sentimentos, e isso não é bacana, ok? Então vamos às frases terminantemente proibidas. Primeira, ai, que feio você chorando. Criança grande não chora assim. Enfim, gente, todo mundo chora, até adulto chora, né? Deixa acontecer alguma coisa com você, você vai chorar, seja por tristeza, seja por raiva, seja por frustração, alguém fez alguma coisa, seja porque caiu, de repente você levou um tombo. Esses dias aconteceu comigo, levei um tombo, né, brincando com o Miguel, bati o pulso, doeu, chorei, né? E quando eu digo para a criança que é pequena, ai, que feio você chorando, gente, todo mundo chora, então não é vergonha, não é feio, ok? Próxima, se você chorar, ninguém vai gostar de você. Ou seja, se você estiver sentindo isso, ninguém vai gostar de você. Outra mentira. Próximo, para de chorar, não foi nada. Gente, um dos passos que a gente vai aprender no próximo vídeo é com relação à empatia, sabe? A gente precisa se colocar no lugar da criança. Você já imaginou você chegando até mim para se aconselhar de alguma situação que aconteceu com você, que para mim, muitas vezes, pode ser uma coisa pequena, mas que para você faz todo sentido e aquilo te deixa triste, te dá vontade de chorar. Agora, você imagina você vindo se aconselhar comigo e eu dizer para você, olha, para com isso, para de chorar, isso não é nada. Como é que você se sentiria? Você me chamaria de insensível, né? De sem coração, coração de pedra, enfim. Vamos ser empáticos, vamos nos colocar no lugar da criança, tá? Frase também proibida. Outra frase, gente, a famosíssima, engole o choro, né? Não é bacana, reprime os sentimentos, isso não é legal. Se você chorar, vai ficar de castigo. Gente, que frase mais
sem nexo, frase mais sem noção é essa? Se você chorar, vai ficar de castigo. Por que alguém ficaria de castigo por estar sentindo algo, né? Não é bacana. E a última, uma frase muito machista e também muito conhecida, é que homem não chora. Gente, todo ser humano chora. Todo ser humano chora. Homem, mulher, todo mundo chora. Até animal chora, né? Então, homem também chora, ok? Vamos então para algumas ações que a gente pode ter. Olha o sol batendo aqui. Vamos ver se eu consigo ajeitar para cá. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre as ações que a gente pode ter quando nosso filho está tendo uma crise de choro, está chorando por algum motivo, ok? A primeira de tudo é a acolhida, gente. A gente acolhe aquela criança com um abraço, com uma afeição, uma afeição amorosa, não é com aquela cara de repreensão, né? Então a gente acolhe com uma afeição amorosa, a gente acolhe com um abraço, a gente acolhe com um beijo, a gente acolhe com carinho, ou seja, é aquela acolhida, aquele momento de a gente pegar no colo, ok? Esse é o primeiro passo. O segundo, a gente também acolhe com as nossas palavras. Então, se a gente tem as frases terminantemente proibidas, a gente tem as frases que a gente pode dizer, né? Então, olha, tudo bem ficar triste, tô aqui com você, né? Mamãe tá aqui. Mas muitas vezes, aí você pode estar se perguntando, que isso já aconteceu muito comigo, com a Melicinha, que é muito diferente do Miguel, quando eu vou fazer essa acolhida, ela não quer. Então, eu preciso respeitar também, né, aquele momento daquela criança. A Bíblia também nos diz, né, pais, não ireis os nossos filhos, não provocai a ira dos vossos filhos, né? Então, quando ela não tá querendo a minha acolhida, eu não vou forçar, eu vou respeitar. E aí eu posso dizer empaticamente, olha, filho, eu estou vendo que você precisa ficar sozinha, tá bom? Mas quando você quiser, a mamãe tá aqui. Quando você quiser conversar, quando você quiser um abraço, a mamãe vai estar aqui. E aí eu saio do ambiente onde ela está, gente, não dá nem um minuto, ela já volta, mamãe, vem, me dá um abraço, e ali a gente continua com todos os outros facilitadores de quando a criança tá nessa crise aí de choro. E a última, gente, dê amor, ouça com amor, dê segurança, demonstre respeito para aquela criança, ouça o que aconteceu, ouça o que ela tá querendo dizer ali para você, né, vai ser muito importante para esse momento de choro, vai ser muito importante para que você ensine a criança com relação aos sentimentos dela e como ela lidar com esses sentimentos ao longo da vida inteira. E o último vídeo, o último ponto que nós trabalhamos lá no nosso Instagram foi com relação a alguns facilitadores que você pode utilizar quando seu filho está nessa crise de choro. A gente aqui utiliza aqui em casa, eu utilizo, meu esposo utiliza, tá? O Mig, para quem não nos conhece, o Miguel tem 4 anos e 4 meses, a Melissa, ela tem 2 anos e 8 meses e funciona muito bem com ela, assim como também com outras idades, tá bom? Então são técnicas muito bacanas para você aplicar aí pro seu filho. Dá uma olhada aí na personalidade dele, faça as suas adaptações, mas é muito interessante para você utilizar, tá bom? A primeira delas, gente, que a gente fez muito isso com o Miguel, a gente utilizou e a gente está começando a fazer isso com a Mel também, é perguntar para a criança o que aconteceu, né? Quando você faz essa pergunta, vamos explicar aqui de uma maneira bem rasa, né, acerca do cérebro da criança. Quando você faz essa pergunta, ela está mergulhada lá no lado do cérebro dela nas emoções. Então, ela está lá mergulhada na tristeza, no choro, naquela melancolia. Quando você pergunta para a criança o que aconteceu, é como se ela saísse daquele lago de melancolia, fosse até a terra, que vamos se dizer assim, olha o sol batendo aqui, deixa eu ver se eu consigo arrumar. Ela acho que ficou melhor, né? Então, ela é como se ela saísse daquele lago da melancolia, daqueles sentimentos, fosse até a terra, que é o lugar da razão ali, para que ela pudesse pensar no que aconteceu e pudesse pensar nas palavras que ela utilizaria para me dizer, para me contar aquilo que tinha acontecido com ela. Então, gente, com o Miguel era assim, olha, quando ele estava chorando, a gente perguntava, filho, conta para a mamãe o que aconteceu. Na hora, ele parava de chorar. Na hora, era batata, na hora ele parava de chorar. Aí começava a me contar. Né? Com a Melzinha, ela já continua mais o choro, é um pouco mais sentimental. As mulheres, né, gente, são um pouco mais sentimentais.
E então, quando ela começa a me contar, ela começa, porque, né? Que você não entende nada do que tá acontecendo. E aí, a gente propõe para ela, né, um exercício de respiração. E a gente diz, olha, filhinha, a mamãe quer muito saber o que está se passando, o que aconteceu para te deixar tão triste dessa forma, mas assim, chorando, a mamãe não consegue entender. Vamos fazer um exercício para que você consiga dizer e a mamãe consiga entender? Bom, gente, esse é um ponto, e aí é o segundo facilitador, que é o exercício de respiração. Eu gosto muito desse exercício de respiração e eu acredito que dá muito certo com a gente, aqui dá muito certo. A princípio a gente usava materiais mesmo, né? Que é o exercício do cheira a flor e assopra a vela. Para algumas pessoas que já fizeram alguns treinamentos com a gente de inteligência emocional, eu sempre passo esse exercício, porque eu acho muito interessante. E eu até entrego para eles, né? Que é algo que eu fazia aqui em casa, que era fazer uma flor num formato de papel, colava num palitinho de churrasco, ou até mesmo num palitinho de sorvete, e colocava um perfuminho para que tivesse um cheirinho ali, né? E do outro lado fazia uma vela de papel, e a parte do fogo eu colocava ou um papel mais fininho, ou alguns papéis, tá? Para que houvesse um movimento. Então, eles faziam, né, o exercício de respiração cheirando a flor e assoprando a vela. Cheirando a flor e assoprando a vela. Então, é um exercício muito bacana. Hoje, a gente já não utiliza mais o recurso físico, mas a gente utiliza a imaginação, né? Olha só, fecha os seus olhinhos, fecha o seu olhinho, filha. Tá vendo uma flor? Que cor é essa flor? Que cheiro tem essa flor? Agora cheira a flor, ela cheira. Assopra a velinha, ela sopra. Você pode fazer também com a vela. Ó, tem uma vela aí também. Como é essa vela? Ela é grande ou ela é pequena? Né? Ela já tá acesa? Não, sim. Acende a vela para mamãe. Então ela faz todo o movimento. Então você vê que toda essa brincadeira, essa imaginação leva a criança, então, a sair daquele lago de melancolia, de tristeza, que ela estava se afogando ali nele, e aí ela passa a começar a ter o controle daquela situação, a se autocontrolar, a ter ali o domínio próprio daquela situação, tá? Então, é bem interessante esse exercício para você fazer. E o último é mudar a criança de local, tá bom? Principalmente em estados de birra extrema. Sabe por quê? Quando a criança tá naquela birra, tá naquela coisa, e quando muitas vezes tem algumas pessoas ao redor, nós mães ficamos muito, mas muito preocupadas com o que o outro vai pensar. O outro vai pensar que eu não educo bem o meu filho, o outro vai pensar que meus filhos não têm limites, o outro vai pensar que o meu filho é um mal educado. E muitas vezes a gente acaba tendo ações baseadas no que o outro vai pensar. E isso é muito ruim, gente, porque o outro vai embora, por exemplo, da sua casa. Ou vocês vão embora daquele local, vocês vão para casa. E quem vai estar lá com você vai ser o seu filho, uma das pessoas que você mais ama. Então, as suas ações não podem ser baseadas no que o outro vai pensar. As suas ações precisam ser baseadas no que é melhor para o seu filho. Então, sabendo que o ser humano é assim, que você é assim, que você vai estar preocupada com o que o outro vai pensar, não adianta que você me fale assim, que nada, o outro que, né, deixa lá o outro, enfim. Mas você acaba tomando decisões e tendo ações baseado no que o outro vai pensar, sim, tá? Então, por isso, nesse momento, tanto para você como para a criança, para não expor a criança, é importante que você mude de local. Tire a criança do local onde ela está fazendo birro, ela está chorando, enfim. Tire a criança de lá, pegue ela carinhosamente, afetuosamente no colo. É claro que se ela estiver se debatendo, você vai precisar ser um pouco mais enérgico. Tire ela de lá, leve para um lugar mais calmo, onde você possa se concentrar nela, ela possa se concentrar em você. E ali, naquele lugar calmo, longe de distrações, longe das pessoas, você possa tomar as decisões cabíveis com relação à disciplina, com relação a tudo aquilo que você precise ali fazer naquele momento,
Tá bom? Então essas aí são algumas dicas, algumas coisas acerca do choro. Eu espero ter te ajudado bastante. Se você gostou, acompanhe a gente lá nas redes sociais, nos siga lá no Instagram, tá bom? Participa do nosso grupo do Telegram, que vai ser muito importante para que você tenha sempre esses vídeos com dicas mais aprofundadas, tá bom? Que Deus abençoe. Beijos, até a próxima.